Muito boa noite a todos e a todas, né? É com muita satisfação que a gente dá início à reunião hoje do GELMA, que tem, né, como convidada especial a escritora Samira Fonseca, né? Como disse ainda há pouco Neres, ela foi eleita, né, para esta conversa, né? Desde o começo do ano a gente foi selecionando alguns nomes e o seu nome, então, foi eleito para que a gente pudesse debater, discutir, né, e que você pudesse falar um pouco sobre a sua trajetória na literatura, né, nas letras maranhenses, né, que é uma questão que há 30 anos atrás, quando se falava, né, em literatura maranhense, tinha sempre uma voz, né, sobretudo no Centro-Sul, que dizia, mas o que é que vocês, por que vocês usam essa expressão literatura maranhense e tudo mais? E hoje, 2022, né, eu tive assim, uma felicidade incrível, que a professora Aparecida Junqueira, que foi da banca de qualificação da Anatércia, né, um doutorado na PUC de São Paulo, ela usou acho que 3 ou 4 vezes a expressão, e cada vez que ela usava, eu subia mais, né, eu ficava mais feliz com essa expressão, até porque ela é paulista, né, e o paulista olha para a periferia como quem diz, bom, vocês devem seguir o centro, né, e o que ela disse foi exatamente isso, né, que a gente tem uma literatura pungente, rica, e que a gente tem que estudar mesmo, né, tem que analisar tudo isso. E eu fiquei muito feliz com essas coisas todas. Então a gente tem que ir atrás, produzir, mas também ler e analisar essas obras todas. Uma obra, ela só tem valor quando ela passa pela análise, pela leitura e tudo mais. Então, dito isso, Neres, eu chamaria você, então, para fazer a devida apresentação, que você conhece como ninguém os autores, né, e autoras maranhenses. É com você, Neres. Obrigado, Dino. Obrigado, Samir, e a todos os presentes. Dino, há alguns anos, eu não lembro mais qual foi o ano, porque durante um bom tempo da minha vida, trabalhava nos interiores também em curso de pós-graduação, seja pela UFMA, seja pela UEMA, ou também pelo IESF. E aí, um dia eu fui convidado para ir para Itapecuru. Fui várias vezes a Itapecuru. E uma das salas que eu recebi de presente tinha lá uma garota tímida, que chegou um pouco atrasada, e foi muito bem recebida pela turma. E a turma falava assim, é nossa escritora, é nossa escritora. Até aquele momento eu não conhecia a Samira. E embora não soubesse, eu já conhecia um primo dela, que é o Teotônio, que é um grande escritor, uma pessoa maravilhosa. Não conhecia a Samira, chegou, ficamos lá esse final de semana em aula, tivemos um contato muito bom, uma pessoa inteligente, agradável, de bom trato, e além de tudo, Samira, muito educada, uma pessoa de uma gentileza sem limites. E algum tempo depois eu tive a honra de receber o primeiro livro dela, Mistério da Casa da Cultura, que é esse livro aqui. A Samira já começa investindo em um gênero que as pessoas geralmente começam com a parte da poesia. A Samira não, já começa com um romance, que é um romance que não é muito comum no Maranhão, que é o romance voltado para esse lado policialesco e, ao mesmo tempo, voltado para uma, vamos dizer assim, uma ideia de mistérios que vão além do mistério da polícia. Então, ela vai trabalhar isso. É um romance extremamente agradável de leitura, com as peripécias necessárias para que o romance se desenvolva. E, na época, quando havia o jornal Estado do Maranhão ainda publicando, eu lembro que eu escrevi um artigo sobre esse livro, saudando, recepcionando, porque é algo que eu modestamente fiz durante cerca de 20 anos, receber as pessoas que estavam começando a publicar e ocupando o espaço que eu tinha no jornal para fazer essas saudações e análise dos livros. Eu fiz com Carvalho Júnior, fiz com muitos autores e que não me arrependi de nenhum deles. Então, um livro agradável, boa leitura. Depois ela escreveu uma coleção de pequenas peças teatrais, que algumas são, pode até chamar de pequenos esquetes,
que Maria Passa à Frente, que tem uma vertente também religiosa, uma vertente religiosa que é bem característica da obra da Samira Fonseca, e, mais recentemente, ela publica Cristal, uma história de sincretismo e encantaria, que ela vai continuando esse seu ciclo de busca. E eu vou ler aqui para vocês o que é dito sobre a Samira no seu final aqui do livro, vou pegar aqui o mais recente, algumas informações sobre ela e depois acrescentar algumas. Samira da Fonseca nasceu em Itapecuru, Maranhão. Não vou dizer o ano não, tá bom, Samira? As mulheres não gostam de dizer o ano, tá aqui, mas eu não vou dizer só de mal. Quem quiser saber o ano, que compre o livro e leia. É graduada em Letras pela Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, e pós-graduada em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e em Português e Literatura Brasileira pelo Instituto de Ensino Superior Franciscano, que é o IESF. Em 2014, lançou seu primeiro livro, romance titulado Mistério da Casa de Cultura. Em 2016, publicou o livreto de peças teatrais Maria Passa na Frente. Trabalhou como professora substituta na Universidade Estadual do Maranhão, campus Itapecuru-Mirim, e leciona na rede pública municipal, e hoje em dia, para atualizar, é a secretária de Cultura, o nome é longo, secretária de Juventude, Cultura e tal, mas para nós, Cultura de Itapecuru-Mirim. Então, ela ajudou a fundar a Academia Itapecuruense de Letras, Artes, que é a AICLA, Ciências, Letras e AICLA, do qual eu tenho a honra de fazer parte como membro correspondente. E também, não sei se está ainda ativo, Samira, tem o blog itapecurunoticias.com.br, não sei se está ativo, porque não está, né? Exatamente, os blogs às vezes aparecem, os meus e-mails aparecem. Então, é uma jovem escritora, extremamente voltada para a literatura, para a cultura, e eu agradeço muito você, Samira, por aceitar. Foi difícil entrar em contato com ela, pelo que ela exerce, está sempre em reuniões. Deixei mensagem e assim, com a simpatia de sempre, assim que ela teve um tempo, entrou em contato. Também não tomei muito tempo dela, sou sempre objetivo, disse o que era, e ela prontamente aceitou e está aqui conosco nesse momento. Então, Samira, essa sala é sua, fique à vontade para conversar sobre você, sua obra, seus interesses literários, e nós vamos ouvi-la aqui com todo carinho, tá bom? Fique à vontade. Então, boa noite. Eu agradeço imensamente o convite, né? O convite do Gelma, do professor Janelis, sempre esse professor excepcional, contribuiu muito na minha vida, na vida literária. E eu lembro, professor, quando eu enviei o livro 2 vezes, né? A primeira vez ficaram com o livro, não sei quem foi que ficou, acho que leram e acabaram ficando. E depois eu pedi para uma amiga minha levar, né, entregar nas mãos, né, senão ia desaparecer também. A gente fez, como fez poucas tiragens, correu risco de perder, né? Então, fala do meu início, né, do início de carreira na literatura. Como uma criança do interior, nós tínhamos dificuldade ao acesso à literatura, aos livros. Na época que eu comecei a ter o contato direto com os livros, foi através de um projeto de literatura da Nestlé, onde a professora que era a nossa professora do ensino fundamental, era também do ensino médio, e acabou levando alguns melhores alunos para participar desse projeto de literatura Nestlé. E lá eu me deparei com os primeiros escritos literários, os primeiros colegas de literatura, que são os que me acompanham até hoje, né, que são o professor Teotônio, e o Raimundo Soares, né, que é o Raí, que é um dos poetas do nosso município. E a gente ali construiu uma amizade sólida, e a partir de então eu não deixei mais a literatura, né? Então, desde 2002, modifiquei totalmente a minha vida para os livros, né? Existem algumas coisas da vida que a gente tem que deixar de lado, deixei
por exemplo, sair mais, me tornei uma pessoa muito mais caseira, para poder ter um contato mais direto com a literatura. E quando isso aconteceu, eu ainda estava no ensino fundamental. Quando eu fui para o ensino médio, passei 3 longos anos lendo bastante. E, inclusive, os meus colegas brincavam muito, né? Samira, tu lê muito, vai ficar doida. E citavam pessoas daqui do município com transtornos mentais e diziam que foi porque eles leram muito, eles liam bastante. E aí eu sentia nos meus colegas aquela dificuldade deles compreenderem, da importância da literatura, de ler, de ter esse prazer, não o hábito, então ser uma coisa mais forçada, mas o prazer de ler. Eu vou estudando, na época eu estava estudando sobre a história do meu município, pontos da história, né? Porque a história, ela tem várias versões, e muitas delas agora que estão sendo trazidas para a nossa comunidade conhecer, né, o outro lado da história. Mas a história que nós conhecíamos, por exemplo, em relação ao Negro Cosme, né, sobre a luta que ele teve, né, para com os negros, era muito superficial na época. E uma coisa me intrigou, né, me chamou a atenção, que era o desaparecimento do corpo dele, né, já que ele foi enforcado aqui em Itapecuru, preso e enforcado, né, hoje tem uma praça no local, para onde foi o corpo. Né, e daí surgiu a ideia desse primeiro livro, que o professor Zaneres mostrou, né, para vocês, que é o Ministério da Casa da Cultura, inclusive esse aqui é emprestado, porque nem eu mesmo não tenho mais. E é um livro que é um divisor de águas, apesar de que em 2003, se eu não me engano, 2003, o Hinaldo Lisboa, ele lançou, se eu não me engano, foi 2003, lançou o livro Tudo Azul no Planeta Itapecuru, com crônicas, contos e poesias. Mas esse livro aqui, ele é um marco na história do município, porque é o primeiro livro de autoria feminina, um romance de autoria feminina, e que tem a cidade de Itapecuru como pano de fundo. Né? Que a intenção era realmente essa, do leitor, na época os meus amigos, né, eu sempre escrevia para os meus amigos, eu queria que eles lessem aquilo que eu estava escrevendo, que eles se sentissem na obra. Né? Então, as ruas, os becos, as praças, os prédios públicos, tudo remete a Itapecuru. E isso chamou muita atenção, né, das pessoas que acabaram lendo e acabaram dizendo, nossa, eu gostei muito, apesar de ser um livro que eu não gosto, né, é meu primeiro livro, tenho um carinho, né, especial por ele, sofri, né, como todo escritor sofre para publicar, né, mas é uma linguagem muito juvenil, né, hoje para eu ler eu tenho que ter uma preparação do espírito muito grande, porque eu sei, né, quanto a linguagem era juvenil, que era tudo muito no princípio, era muito, muito novo, era só 3 anos de leitura para você construir um livro. Né? Eu tinha 17 anos de idade, e apesar de eu fui lançar com 23, né, depois do primeiro emprego. Então, essa oficina de literatura Nestlé que os professores fizeram, né, que me levou para a literatura, né, que a gente sente falta, né, nós que estamos dentro das escolas, nós sentimos falta disso, principalmente aqui em Itapecuru, nós não temos mais isso. Na época, eu lembro que a escola do ensino médio, Newton Neves, todos os anos tinha o concurso literário, onde tinha o concurso de poesia, que era muito concorrido, né, tinha realmente brigas internas por esse concurso, né? Bom, e aí depois, né, a gente teve, depois de sair do ensino médio, eu já passei no vestibular da UEMA, né, continuei lendo, continuei sendo influenciado, e uma das escritoras que me influenciou foi a Raquel de Queiroz. Na época,
eu lembro de estar lendo o livro 15, né, o 15 de Raquel de Queiroz, da forma como ela escreveu o primeiro livro, né, num caderninho, e aí eu lembrava muito, nossa, parece sim, tão semelhante, né? Foi exatamente assim que eu fiz, escrevi no caderninho, depois passando a limpo, mas trazendo essa literatura do povo, né, para o povo, da forma como o meu povo é, da forma como as pessoas aqui de Itapecuru vivem em torno de uma história, né? Uma história que é uma aventura, né? E aí eu lembro eu estava até assistindo um outro programa do Hinaldo, né? Hinaldo falando sobre a influência que a Raquel de Queiroz teve nele para o teatro, né? Com a peça da Beata Maria do Egito, né? E comigo a Raquel também teve essa influência, né? No teatro. As peças teatrais que eu escrevi foram exatamente depois de ler a Beata Maria do Egito, né? Surgiu Maria Passa na Frente, que eu carrego um pouco de ironia, de sarcasmo, eu gosto muito de me divertir nessas peças. Essas que são 3 peças de teatro, né? A primeira peça Os Santos, né? Como tem em Itapecuru, como tem em São Luís, né? Nas igrejas do Carmo, na igreja da Conceição, na de São Pantaleão, onde tem os padroeiros desses bairros, aqui também tem. Então, eu peguei todos esses santos, tirei do altar, dei vida a eles novamente, né? E para discutir sobre a violência no município, é uma violência que as forças policiais não conseguem dar fim, por mais que esforços sejam feitos, mas eles não conseguem. Então, eu clamo aos santos para que eles se reúnam a fim de trabalhar, né, por esse fim da violência, né, que é exatamente lá no final da peça a gente vai ver que é exatamente nas escolas, né, nas escolas a gente tem que voltar, né, a ensinar o amor ao próximo, né, a ensinar as coisas que realmente transformam a vida do ser humano. Na peça que dá nome ao livro Maria Passa na Frente, foi exatamente por uma época de festejo nosso, né, do nosso festejo aqui, da padroeira do município, 15 de setembro, e antigamente aqui eu trabalhei novamente essa questão da verossimilhança, né, e os fatos históricos dentro dessa peça de teatro. Eu lembro que houve uma época aqui de um padre que ele era de Vargem Grande, ele trazia o santo, né, de São Raimundo Nonato para o festejo de Nossa Senhora das Dores, né, e eram, né, centenas e centenas de pessoas acompanhavam isso durante 3 dias. O santo estava aqui na nossa cidade, né, e ali eu voltei a vivenciar aquele momento, eu via aquela situação onde o santo chegava e as pessoas iam recepcionar e ficavam os 3 dias. E um desses dias eu estava sentada no final dos bancos da igreja, olhando as pessoas. E anos depois, quando surgiu essa peça, eu lembrei, né, e aí surgiu essa história de Maria passando à frente, porque foi um momento muito delicado para a igreja no município. Foi quando São Raimundo Nonato, né, que é considerado um dos maiores santos da região nossa aqui, inclusive agora 31 de agosto é o festejo, a data do festejo. Muita gente vai para Vargem Grande. E ele caiu do andor, né? Ao atravessar a rua, as pessoas atravessando a rua, acabou que caindo do andor. Mas como ele vinha com algumas seguranças atrás, acabou que eles pegaram, né, conseguiram pegar e o santo não se quebrou. Então, a partir desse fato histórico, eu construí essa narrativa, né, que é uma narrativa onde mostra, né, Nossa Senhora das Dores de um lado
São Raimundo Nonato do outro, falando sobre o ser humano, e de repente Satanás sai da sacristia, né? Porque ao contrário do que as pessoas pensam, Satanás também vai na igreja, ele quer tirar as pessoas que estão lá dentro, né? Lógico. Que pelo menos é o que a gente acredita. Então ele sai de dentro da sacristia e começa a jogar algumas verdades, né? E a gente fica assim, olhando, mas Satanás é o pai da mentira, mas ele pega exatamente momentos do ser humano, né? Das fraquezas do ser humano, e vai jogando, né, para que Nossa Senhora veja, né, no festejo dela e fique triste, e por fim que o mal realmente aconteça, né? Porque afinal de contas o festejo é como se fosse o aniversário dela ali acontecendo, né? Como por exemplo, ele chega na parte lá da narrativa, ele fala sobre uma mulher que reza o terço, meio-dia, às 6 horas faz a oração do Ângelo, reza também o terço, faz novena na casa das pessoas, mas que está, né, com o marido de uma outra. Então, e ele fala, você vai passar a mão por cima da cabeça desta mulher? Então, ele tenta jogar, né, as fraquezas do ser humano contra a própria mãe de Jesus, para que ela não faça mais isso, né, que castigue. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas mostra, na verdade, a fragilidade, né, que as pessoas têm. Estão na igreja e, mesmo assim, não quer dizer que são santas, são pecadoras. Estão tentando se redimir dos seus pecados. Mesmo frequentando a igreja, mesmo louvando, pegando o microfone, cantando, tudo aquilo ali, né, um sentido meio que mascarado, mas que os santos estão vendo. E aí então, que ela passa na frente, porque os outros santos aparecem, né? São Benedito, que é o copadroeiro, os próprios arcanjos, colocam ele para fora, e no dia seguinte ela passa na frente e impede que o santo se quebre totalmente. Seria um desastre no festejo, né, da padroeira do município. A partir daquele momento, até hoje, os dias de hoje, o São Raimundo ele fica numa redoma de vidro. Colocaram uma redoma de vidro para que isso não acontecesse mais, né? Mas foi um momento muito, né, de tensão no município. E a última peça de teatro, né, desse livro fala sobre um padre que ganhou na loteria. Eu, brincando, né, eu acho que não tem problema nenhum o padre jogar na loteria. Foi exatamente do momento que eu vi o padre entrando na loteria. Talvez era para pagar a conta, mas aí eu coloquei que ele, na verdade, foi jogar na Mega Sena e acabou ganhando, né, para brincar um pouquinho com as pessoas e mostrar que não há nada demais, né, de você jogar, tentar a sorte, né? Então, e depois disso, né, eu construí outras peças de teatro, né, que acreditando no Jornal de Itapecuru, acreditando no Blog da Jussei também, né, onde fala exatamente, continuo nessa questão, batendo na questão mais religiosa, né, por exemplo, nesse festejo de São Raimundo Nonato, onde São Raimundo vai ao Santuário de Ribamar, e São José também vem aqui em Vargem Grande, e nisso aí eles param aqui para tomar bênção para Nossa Senhora, né? Enfim, essas coisas que parecem corriqueiras normais para a gente, né? E a gente coloca tudo com os santos, porque os santos eles são o reflexo daquilo que a gente deveria ser, né? E infelizmente nós não conseguimos ainda ter essas mesmas características dele, né? A intenção também seria valorizar o teatro na nossa cidade. Nós temos 2 grupos de teatro, o Grupo Tate e o Companhia Arte, que
O Companhia Arte ele se destaca um pouco mais, né? O grupo Tietê ficou muito assim na peça Paixão de Cristo, né? Que foi uma peça de teatro iniciada pelo próprio Hinaldo, com a construção da Paixão segundo todos nós. Mas, enfim, a gente espera que futuramente essas peças sejam dramatizadas, né? Porque a gente escreve teatro realmente para ser encenado. Depois disso, lá na universidade, eu me deparei com a disciplina de literatura africana. E nessa literatura africana, a gente foi estudar Mia Couto, né, foi estudar vários escritores africanos, e chegamos, e aí eu continuei com os afrodescendentes. Mas aí eu precisava ler, eu queria construir uma narrativa sobre a religião de matriz africana, tão forte no Maranhão, que é o Terecô, né, que é diferente do Candomblé. Que, na verdade, é a Umbanda, né? A Umbanda, que é a única religião genuinamente brasileira, ela reúne o Candomblé, o catolicismo, o espiritismo kardecista, a pagelança, todas essas religiões estão ali dentro da Umbanda. E aqui no Maranhão, né, mais conhecido como Terecô, né, Tambor da Mata. Mas eu queria falar de forma com que as pessoas não se espantassem, porque o que acontece? A partir dos estudos que eu fiz, e para isso, para construir esse livro, eu realmente fui em terreiros, eu via as pessoas dançando normal, uma religião normal, sem apelação a nenhum tipo de magia. No momento que eu estava lá, não tinha nenhuma, né? Só que assim, as pessoas têm medo, né, de dizer o que tem, ou se tem algum encantado, ou se deixa de ter. Eles têm um pouco, assim, um certo tipo de receio e se afugentam no catolicismo. Então, inclusive, existem até campanhas para você se auto-intitular. Você é das religiões de matriz africana. Então, quando eu lancei o livro Cristal, quando eu comecei a escrever o livro Cristal, eu precisava ler 2 livros, para mim eram importantes. É lógico que existiam outros, mas eu li Tenda dos Milagres, de Jorge Amado, e li também Os Tambores de São Luís, de José Monteiro, porque eu precisava conhecer um pouco mais sobre essas religiões. E aí eu passei para a escrita para falar da linha, que são 7 linhas, mas eu optei pela linha da esquerda, né, que a gente chama, que são a linha dos ciganos. Os ciganos são falanges de entidades que geralmente algumas pessoas carregam consigo, pode até não perceber ou pode até não acreditarem, mas segundo eles, né, acontece, né? Precisa ter um desenvolvimento. Até com 7 anos de idade você já percebe se a criança tem ou não alguma tendência a desenvolvimento dessas entidades. E trabalhei dessa forma, mostrando novamente a cidade de Itapecuru, mas eu fui um pouco mais além, porque eu queria inserir as comunidades quilombolas. Tem 2 comunidades muito importantes do município. Filipa, a comunidade de Filipa, onde lá não tem essa religião de matriz africana, lá só tem apenas o tambor de crioula. E Santa Rosa já tem. Em Santa Rosa nós temos, por exemplo, Vó Severina, que tem 105 anos de idade. Ela, segundo ela, construiu a casa de terreiro dela, onde o encantado pediu, olha, nessa parte que você vai construir. Então ela fez e até hoje está de pé. Então, mostrando ali todo o sincretismo que existe entre a religião de matriz africana e o catolicismo.
Porque muita gente, ao cultuar, por exemplo, Santa Bárbara, não sabe que é, na verdade, a rainha da encantaria do Maranhão. Ao cultuar Santa Bárbara, eles não sabem que estão, na verdade, ali, os povos de terreiro estão cultuando Iansã, que seria do candomblé, ou Maria Barbassoeira, que seria um encantado, né, daqui da nossa região. Então, vem todo cheio dessas, né, desses mistérios, dessas coisas que a gente não consegue compreender, mas que existem, e o enredo onde mostra a busca de um presente, né? Que na verdade todo mundo acha que é né, uma joia, algo que é passado de geração para geração, e é algo muito simples, né? E eu posso até falar porque é um livro que foi bastante já divulgado. É simples, é só uma música que foi inspirada exatamente numa aparição. E aí, por último, o professor José Neres, eu lancei a pedido, né, do grupo, né, eu faço parte da Igreja Católica Legião de Maria, esse livro, que é a história da Legião de Maria no município de Itapecuru. O município de Itapecuru, ele cresceu exatamente sob as mãos de Nossa Senhora, né? Porque as legionárias, isso na década de 60, elas, com muito trabalho junto aos párocos daqui, junto ao bispo, o primeiro bispo da diocese de Coroatá, Dom Sebastião, Dom Reinaldo Pinder, construíram as capelas, e cada capela, uma distante da outra, né, foi formando ali os bairros que tem hoje no município. Então, e é um trabalho que a Legião de Maria faz, realmente um trabalho social que se importa com o próximo, faz rifas para ajudar as pessoas. É um trabalho voltado mais para as questões da fé, né? Eles falam de, Jesus, de levar Jesus por meio de Maria, né? E que precisava ter esse resgate, né? A gente resgatou, porque senão nós temos, eu lembro quando eu fui uma pesquisa histórica, né, que eu me debrucei sobre escritos, né, a Legião de Maria, ela é muito ferrenha no que diz respeito às atas das reuniões, tudo tem que ser anotado, o que você fez, ou deixou de fazer, você tem que estar colocando, as visitas domiciliares, né, se você visitou um enfermo, tudo tem que ser anotado. Eu me deparei com documentos da década de 60, de 1960, já muito corroídos. Então, a gente precisava fazer esse levantamento todo para que as pessoas conhecessem o que é esse grupo. Não é o grupo mais antigo do município, o grupo mais antigo é o Apostolado da Oração, que era o antigo Sagrado Coração de Jesus, que eram as zeladoras do Sagrado Coração de Jesus. Não tem nenhum documento, né? A gente tem alguns documentos da Diocese de São Luís. Na época era Dom Mota, que era o bispo, ele vinha uma vez por mês para Coroatá. Então era muito difícil você ter esses contatos direto com algum documento, né? Então, que se perdeu. Então, para a Legião de Maria foi muito importante fazer esse resgate, foi um pedido das presidentes, que lutaram bastante por esse grupo. Parei um pouco mais a vida literária, né, da escrita literária, porque o serviço, o trabalho, como o professor José Neres disse, né, é uma Secretaria da Juventude, da Cultura, do Esporte, do Lazer, do Turismo, né, a gente tem que dar conta de tudo isso, e também o mestrado, né. Eu estou terminando o mestrado em literatura pela Universidade Federal do Tocantins,
Mas, assim, a gente espera que depois disso a gente volte a escrever, né? Depois de tudo que a gente tem passado, tem vivido, né, nesse meio da política, né? E aí vem um livro político, um livro que eu vou abordar tudo aquilo que eu estou vivendo na política, né, levando sempre para o lado, né, não do lado mais pesado da política, mas levar para um lado onde você mostra o sarcasmo, mostra a ironia que existe nesse meio. É mais ou menos isso aí, a minha carreira literária. Muito bem. Neres, quer iniciar? Dino, começo parabenizando, né, porque uma pessoa tão jovem como Samira já tem uma certa carreira literária de fôlego, Dino. E nós sabemos que não é fácil, Samira sabe que não é fácil, eu sei, todo mundo aqui sabe. Samira, eu faço uma pergunta para você. Além desses obstáculos que você citou aí, né? Teve algum obstáculo que você algum dia tenha pensado em desistir dessa literatura, de produzir a literatura, não de ler, mas de produzir literatura? E também como é a recepção da Samira em Itapecuru como escritora? Porque nós sabemos que, só citar aqui, quando eu peguei o teu livro e escrevi o artigo há anos e anos, há quase 10 anos, para surpresa minha, né, o Benedito Buzat, que é um dos homens mais ilustres que nós temos de Itapecuru, ele ficou impressionado e disse que não conhecia o teu trabalho ainda, que é interessante, né, já que ele é um cidadão extremamente ligado à própria terra. Buzat é apaixonado por Itapecuru e ninguém pode negar isso. E as outras pessoas, a comunidade em geral, como recebe a sua obra, ou pelo menos como é que você tem essa percepção da recepção de sua obra? São essas duas perguntas básicas, incômodas às vezes, né? Mas são perguntas. Primeiro, teve um momento que eu pensei em parar, realmente. Eu lembro, foi um evento do município, onde a Secretaria de Educação ela adotou para as escolas livros de pessoas de fora, né? Nada contra o escritor, né? Mas deixou de adotar, apesar do meu esforço. Levei o livro ao conhecimento da época da secretária de Educação, mas ela não adotou, né, esse livro, e eu estava presente no evento quando ela disse que tinham adotado um livro de determinado autor. Ali eu pensei em parar de escrever naquele momento. E na verdade, de certa forma, até parei, porque foi com Cristal. Foi exatamente com Cristal que parei a ficção ali. Depois surgiu a história da Legião de Maria e das Legionárias. Então, nesse momento ali, eu pensei realmente em parar de vez. E, assim, a minha recepção hoje as pessoas têm uma maior aceitação, né? Com o Cristal, a gente ainda vê um pouco de receio, porque as pessoas olham para o livro, principalmente assim com a capa, e vê assim, uns búzios, alguma coisa assim, pensam que é macumba, tem macumba dentro, tem algum despacho, alguma coisa assim. Eles julgam o livro pela capa, não leem. Minha terra é uma terra de pessoas que não têm esse costume de estar lendo. Mas hoje eu sou mais bem recepcionada, né? Na época, realmente, Benedito Buzat não conhecia, ele não estava aqui. A academia tinha sido criada, né? Eu tinha saído, né, da AICLA, e ele acabou que realmente não conhecendo. Depois ele veio a conhecer, né, essa obra. E hoje, a maioria dos meus livros, eu acho que todos eles que escrevem, as pessoas da academia já conhecem, já tem uma boa recepção. Muito bem, obrigado, minha querida. E nós sabemos que esse desafio sempre é grande, né? Adotar livro de autores maranhenses no Maranhão é complicado, e adotar livro
de uma cidade, do autor da cidade, também é complicado. E você deve lembrar que na época que nós tivemos aula, eu falava justamente sobre isso, naquela época, sobre essa necessidade de se conhecer a própria região e o que se produz aí. Mas deixa a palavra aí com o meu querido Dino Cavalcante. Muito bem, Nery, Samira. Gente, nós estamos então agora na parte de questionamentos, comentários, perguntas, e aí vocês podem levantar a mão e fazer algum comentário ou pergunta, essas questões todas. Bom, Samira, quando você estava falando sobre rapidamente, Renata, mas vamos deixar a Renata falar. Vamos lá, Renata, depois eu faço a pergunta. Boa noite, Samira. É uma satisfação conhecê-la. Eu estou conhecendo muito de vocês aqui participando do grupo. Tenho levado, sempre que eu faço, né, participo de encontros aqui no Rio, na rádio, enfim, né? Eu levo sempre o que eu vou aprendendo aqui, né, que a gente vai compartilhando. Hoje eu estive no Porto de Copacabana e aí comentei sobre o grupo, sobre os escritores maranhenses. Isso já faz parte, né, da trajetória. E como foi entrar, assim, para você, o gênero do teatro, de escrever peças teatrais? Como que foi esse processo? Quando que você se viu escrevendo teatro? Enfim, que é mais comum a gente ver o romance, o conto, a crônica, a poesia, né? A peça de teatro já não é tão comum entre nós, né? Como é que foi esse processo? Eu estava terminando o curso de graduação, né, eu fiz a minha monografia em cima do livro 15, da Raquel de Queiroz, e não fiquei só no 15, né, eu li praticamente todos os livros da Raquel de Queiroz, inclusive esse, né, que era a Beata Maria do Egito, e aí me chamou bastante a atenção a forma como ela traçava a história da Beata, né. Então, a partir dali, eu li depois, né, o Ariano Suassuna, e aí a gente foi entrando mais nessas áreas do teatro, do Shakespeare. Enfim, eu precisava conhecer um pouco mais dessa corrente para poder escrever, né, esse livro, Maria Passando à Frente, e trazer para a minha realidade, para a realidade do povo de Itapecuru. A intenção, quando eu escrevi esse livro, que ele é bem pequenininho, né, foi que os meus alunos no futuro, os meus colegas, eles, para onde eles fossem, eles levassem esse livro. Um livro, onde eu vou levar esse livro no bolso. Fiz ele em forma de livro de bolso exatamente para isso, para ter esse prazer da leitura. Então, foi exatamente nessa época aí que eu estava terminando a graduação, nesse último trabalho de conclusão de curso. Muito bem. Samira, me diga uma coisa. A Renata pergunta sobre teatro, né, e é um gênero que é pouco lido, né, e a gente acaba vendo as peças, assistindo a representação e tal, mas a gente lê muito pouco, né, por isso que ela te perguntou, eu também ia te perguntar isso, né, como nasceu esse desejo, né, porque Itapecuru, eu acho que já tem uma tradição, né. Você pode citar a Mariana Luz, que escrevia pequenas peças de teatro, e geralmente com essa temática religiosa, né? Depois o Hinaldo, né? Eu acho que nos anos 90, assim que ele terminou o curso de teatro dele, ele fez educação artística, na mesma época que a gente, né? E ele já levava para lá a Paixão de Cristo, né? Mas escrever uma peça de teatro é sempre um trabalho muito grande, porque a gente precisa pensar na encenação, né? Na encenação. É diferente, por exemplo, escrever um romance em que você coloca uma personagem em São Luís, uma outra personagem em tal lugar, mas o teatro não, ela precisa ser encenável, não? Porque senão fica um romance dialogado ou um conto dialogado. Esse é um grande trabalho. Então, a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: além desse trabalho na escola, essa leitura que você teve do Ariano Suassuna,
que outros autores, por exemplo, né, ajudaram você a construir essa ideia na sua cabeça de montar uma obra literária do gênero dramático, né? Se você leu Arthur Azevedo, se você leu o... esqueci o nome neles, o Alto da Barca do Inferno. Gil Vicente. Exatamente, Gil Vicente, que a gente sempre lê na escola. Tal. Se você leu esses autores, e uma outra pergunta é o seguinte, me chamou a atenção como você começou a criar, né, algumas de suas obras. Né? A primeira é você ver, né, o santo, né, no andor, quase caindo, e um padre entrando na casa lotérica. Isso é uma coisa interessante, que isso faz parte da criação de muitos escritores. Né? O José Montello dizia que quando ele viu um velho que aparentava, né, já ter mais idade do que o costume da morte levar, né, que aqui no Maranhão na época era de 60 anos, né, quando a gente via um velho de 80 anos, a gente dizia, nossa, a morte esqueceu. Daí ele constrói uma obra que é o Largo do Desterro, né, que um Major Taborda chega aos 150 anos. Tá? E eu queria que você falasse um pouco mais, né, de como essas ideias vêm à sua cabeça e quanto tempo, né, para gestar aquilo ali. Se é um estalo, né, essa ideia, por exemplo, do padre dentro de uma igreja e vem o estalo, ou você fica amadurecendo um pouco a ideia. Né? Há escritores no Maranhão que amadurecem bem a ideia para depois parir o texto. E outros começam a escrever realmente um texto sem ainda um assunto. E depois da primeira frase é que vão desenvolvendo a temática toda. Então, eu queria que você comentasse essas duas questões. Eu lembro que nessas leituras do teatro eu li sim, né? Na época de graduação, né? Gil Vicente. Eu li o livro, eu lembro que eu li o livro que falava Como Produzir Teatro, que era da Ana Maria Machado, um livro pequeno, né? E a partir dali a gente, alguns, realmente essa parte mais técnica, né, de como é que reage a reação de um santo, né, porque é totalmente diferente da construção de um romance, né, de como é que reage, por exemplo, existe na peça de teatro, quando São Miguel Arcanjo vai impedir, ele narra a forma que ele está impedindo alguém de ser baleado, aí você tem que narrar como foi que ele fez, tirou a espada, levantou assim, a bala pegou na espada, não deixou pegar na pessoa, tudo isso, essas partes mais técnicas, que eu realmente na época não tinha essa noção, eu adquiri ali lendo Ana Maria Machado. Só esqueci agora o nome do livro, mas foi muito importante. Né? E assim, o estalo do Padre Vieira. Eu lembro que, na verdade, a gente vai, assim, guardando, né? Algumas coisas a gente vai guardando. Outras não, outras vai no calor da situação, a gente acaba escrevendo. Né? Como foi, por exemplo, o caso aqui, a nossa paróquia é uma das paróquias mais antigas do município, e ela foi agora totalmente modificada. Ela foi modificada, houve uma confusão, inclusive a academia teve que se mexer por em cima, por embaixo, mexer com o Ministério Público, para não derrubar a igreja inteira. E eu fui contra a reforma, né, essa ampliação aí. E ali eu acabei fazendo uma peça de teatro, no calor da situação, escrevendo um ato onde Nossa Senhora fala, onde Satanás chega, né, dizendo que ela agora está cheia do luxo, né, porque agora está de trás, tudo luxuosos, aquela coisa toda, ela que pregava tanta caridade, né, e ela responde, né, que
por ela sabe muito bem que esse mundo não pertence a ela, né, que ela não se importa com as coisas mundanas, que isso aqui tudo um dia vai se acabar. Então, surge assim, às vezes, desse calor do momento, né, às vezes da indignação, esses momentos de escrita. Mas outros não, a gente vai guardando, né? A gente acaba aqui guardando para um próximo, né, uma próxima escrita, né? Por exemplo, né, eu tenho, né, guardado já começos, né, de um outro romance que também é dessa parte mais política, né, onde um radialista ele é assassinado porque ele é da oposição e tratava daquele. Aqui no município teve um levanta e senta de prefeito, houve uma época assim, então a gente já vai guardando para que no futuro a gente consiga fazer uma obra literária com mais propriedade, né? Porque o que é nosso, da evolução, eu sou muito disso, de procurar evoluir, né? Eu sempre olho para os meus livros e digo assim, eu preciso melhorar, né? Tá faltando isso, tá faltando... Porque, assim, o leitor, quando ele não é um leitor técnico como a gente, que nós temos conhecimento literário acadêmico, ele vai batendo no teu ombro e vai dizendo que foi muito bom, né? Tá perfeito, é isso, é aquilo. E eu me sinto, assim, um pouco incomodada com isso, né? Eu prefiro que alguém chegue para mim e diga está faltou isso aqui na tua obra, você precisa melhorar nesse ponto para que a gente possa amadurecer, né, no futuro romance. Uma coisa interessante que me chama a atenção é que Itapecurumirim, assim como Alcântara, como Viana, como Caxias, são cidades que têm uma história muito grandiosa, né? Uma história que alcança aí mais de 200 anos, né? E que a gente conversava, Samira, na terça-feira, na banca de qualificação da Anatécia, justamente sobre isso, né? Que a literatura ela tem esse papel de trazer um pouco a história, né? Quem fez isso muito bem, e era de Itapecuru, né? Hoje é outra cidade, mas era Itapecuru na época, é o Viriato Corrêa, né? E que ajuda a construir um pouco dessa memória histórica na cabeça do leitor. Então, eu acho que Neres falou muito bem, você falou muito bem, de que como, né? Mas isso não caberia ao escritor, né? Porque ele já faz a parte mais difícil. E caberia aos leitores e, sobretudo, ao poder público, ou à sociedade de modo geral, talvez seja a que tem mais culpa, né? A sociedade de modo geral, fazer com que essa questão se valorizasse, né? Hoje eu vi uma postagem de um aluno nosso de letras, que já vai para o terceiro período, né? Ele com um prêmio, né? Ele fez uma super compra de livros, acho que tinha 6 ou 7 livros, fez uma compra e postou, né? E eu fiquei... Eu não sou muito curioso para ver nome de livros, né? Mas eu fui tocado para ver, né? Mas não identifiquei nenhum autor, né? Nenhum autor, todos estrangeiros, e ele ainda colocou lá, né? Livros para leitura, né? Como quem diz, os outros não são, né? Então, essa ideia, e ele é de letras, tá? Ele é de letras e pretende, digamos assim, formar leitores, né? Nada contra, né, essas obras estrangeiras, mas eu fico me perguntando, né, será que o russo, será que o inglês não tem essa necessidade de conhecer um pouco a sua memória, a sua história,
Será que os americanos não têm essa necessidade de conhecer a sua história? Mas por que nós, brasileiros, e sobretudo aqui do Maranhão, temos essa necessidade tão grande de ver o que o outro nos diz, o que está na mídia, para que a gente possa devorar isso? É como se eu fosse um cidadão maranhense, mas estivesse com a cabeça fora daqui. O que é daqui não me interessa, né? E o que é do outro me interessa. E eu fiquei, né, pensando, né, em como a sociedade, de modo geral, o poder público, precisa mudar muito nesse sentido. Eu vivo dizendo isso aqui, e que com a AICLA, com o Coroba, né, que tem feito um trabalho excelente na Prefeitura de Itapecuru, mas eu acho que a gente ainda pode muito mais, né, fazer com que essa história de Itapecuru seja conhecida dos alunos que estão em Itapecuru. Eu acho que é um trabalho árduo e que o escritor já faz a parte mais difícil, que é reconstituir a história e lançar no livro. Mas caberia aos outros, né? Caberia aos outros também fazerem isso. E eu te digo mesmo, quando você falou sobre isso, eu fiquei pensando também muitas coisas, muitas coisas, de como o escritor acaba desistindo. Eu lembrei aí de o Aloysio Azevedo, né? E certamente deve ter passado algumas frustrações assim que ele disse aquela frase: aqui acaba o escritor, agora começa o diplomata, né? Creio que até a morte dele, né, há aquela ideia de que, poxa, eu poderia ter escrito aquilo, eu poderia ter escrito isso, mas é um trabalho, digamos assim, duro, né? Eu acho que muitas vezes o escritor maranhense sente que será o último livro, será o último texto, né? Então, uma coisa complicada. Agora, a gente teria que pensar também, e daí, para não desanimar, né? Porque às vezes a gente fala e diz, nossa, é um desânimo, mas para não desanimar, nós estamos, né? Isso Mauro me disse ontem, né, que nós estamos escrevendo agora, né? Nós estamos escrevendo, e a nossa geração, a sua, de Neres, a minha, acho que são duas gerações aqui, né? Eu digo que é uma só, mas são duas gerações. Elas serão avaliadas quando uma outra geração aparecer, ou quem sabe uma outra. Aí sim se vai fazer uma justiça para esses homens e mulheres que construíram uma literatura, a meu ver, pungente, entre esses 20 anos que a gente está falando de 2000, 2001 até 2021, 2022. Então, eu acho que o trabalho que você vem desenvolvendo, o trabalho que outros escritores estão desenvolvendo, eles só vão ser devidamente avaliados no futuro. Mas não fique tão triste, porque o Sousandrade também dizia isso. Puxa, eu ouvi dizer que meu trabalho vai ser lido daqui a 50 anos. Que tristeza de quem escreveu 50 anos antes. Mas a gente sente essa frustração toda, né? E olha que Itapecuru, no meio de tantos outros, é uma cidade que tem aí um fator importante, né? Que é a AICLA, que é uma das academias mais ativas que nós temos no Maranhão. Mas a gente ressente realmente desse tipo de política pública que se ausenta, né? Então é uma coisa triste. Gente, eu estou falando aqui, mas vocês podem levantar a mão e comentar. Mauro não vai falar nada, Joisa Calp, Samira pode comentar, tá? Neidlande, Natércia, que está aí quietinha, tá? A palavra está franqueada, tá? Há uma passagem acho que é Flip, né, Neres? No ano passado, eu lembro bem da data, a data foi bem marcante, 5 de novembro de 2021. Tá? Essa data foi quando entregaram as melhores redações de um concurso que a AICLA fez nas escolas, né?
e depois as melhores redações seriam publicadas. Isso é fundamental. Não? A gente precisa incentivar aquelas pessoas que têm algum talento para que possam fazer isso. A gente já faz com tanta coisa, a gente já faz com música, a gente já faz com futebol, né? A gente precisaria fazer isso, precisa fazer isso. O problema é que o poder público precisa olhar isso com calma. Em São Luís, que é uma cidade, digamos assim, que tem um orçamento maior, né, do Maranhão, fora, depois do governo do estado, o maior orçamento é a Prefeitura de São Luís. Desde 2015, portanto, há 7 anos, não se tem um concurso literário. E quem venceu o concurso literário em 2015 não teve o seu livro publicado ainda. E não sei porquê, né? Que falta de dinheiro talvez não seja. Então, o poder público praticamente tenta fazer aquilo que Neres dizia há mais de 10 anos. É uma tentativa de assassinar o leitor, e agora eu digo tentativa de assassinar a criação literária, né? Porque você inibe, você cria obstáculos realmente. E isso é uma luta árdua, uma luta muito grande, que a gente precisa estar aí sempre em discussão, porque senão, né, a gente não consegue vencer, sozinho nunca. Samira, É o espaço da própria literatura, é fazer com que a sociedade perceba a importância e a relevância do estudo da literatura, que é o homem no seu tempo, retratando nos diversos gêneros, vertentes literárias. E aí vem aquela discussão que nós tivemos semana passada com relação aos críticos literários, que as pessoas não entendem nada, nem quem está se formando hoje em letras não entende o posicionamento dos críticos, nem se você for interpelar, que linha você segue, não sabem. Então, assim, o total a qualidade da falta de ensino, da capacitação desse professor. E que professor é esse que nós estamos colocando em sala de aula? Que formação é essa? Aí vem a pesquisa, aquilo que está mostrando que as pessoas não estão lendo nem um livro por ano. Então, até quem faz letras não lê. Então, como que você quer que seu aluno leia se você mesmo não é um leitor? Como que você quer escrever se você mesmo não é um leitor? Então, vem uma série de questões que está aí por trás. Então, enquanto não se der valor à literatura, a questão é cada vez mais, né, vem agora o novo ensino médio, né, e aí a implementação a partir deste ano, já não tem espaço nem mais para a língua portuguesa. Quem vai dar aula de literatura? A não ser pessoas engajadas como nós. Aqui, né, que vai ser um contingente muito pequeno na esfera estadual, municipal, né, federal e privada. Então, assim, há de se fazer um movimento muito grande mesmo de conscientização através de palestras, né, a gente ir mais para a rua, ofertarmos mais palestras nesses grandes círculos, né, independente de serem academias de letras ou não. Aí vem um questionamento meu, que aqui a gente está em um grupo de pesquisa, a gente pode falar abertamente, que não tem microfone, né? Assim, mas assim, quem são essas pessoas? Aí vamos falar, sem dar nome aos bois, né? Como a gente diz no coloquial. Quem são essas pessoas que hoje estão sentadas nas cadeiras das academias de letras? Elas são leitoras? Elas são de fato escritoras? Que tipo de produção é essa? Entende de literatura? Então, hoje a minha pergunta, né, independente do que eu fico com um pé aí, um pé aqui, então eu vivencio muito o aqui e o aí, sobretudo. Eu fico vendo, né, a gente não pode citar nomes naturalmente, mas assim, quem são essas pessoas que estão transitando e que se dizem acadêmicas? Entendeu? Que qualidade de academia é essa que no final fica na patota e nunca chama uma pessoa de fora, dá visibilidade, por exemplo, como a Samira, que eu estou conhecendo hoje, com a produção. São essas pessoas, né, que aqui estão, como, né, muitas outras que aqui já passaram, que têm qualidade para entrar nessas academias, para dar palestra, ministrarem palestras, apresentarem suas pesquisas. E não são elas, muitas vezes, que estão lá. Vai chamar, né, porque não sai daquele círculo vicioso, é sempre as mesmas pessoas que ministram as mesmas palestras, as mesmas temáticas, que ninguém aguenta mais ouvir. Porque o papel é o mesmo, né?
Aí nem fala de cabeça, lê-se. Entendeu o que eu quero dizer? Dino, Neres, a Samira, né? A Tércia, que está aqui, que é pesquisadora também, a Linda e as demais aqui, né? Então, assim, é isso que eu venho me perguntando. E quando a gente leu aquele texto do Luiz Costa Lima, quem são os críticos literários? Hoje eu estava falando isso no Porte. As pessoas estão falecendo, Antônio Cândido, né? Bossi faleceu, né? Os grandes críticos, Assis, falecem. E quem vai ficar? O Gilberto, né, Teles, que já está muito debilitado, vão falecer. Quem vai, né, quais são os novos críticos? Qual é a qualidade dessas pessoas que a gente está formando? Tem gente muito boa Brasil afora? Tem, de escritor, de pesquisador, né, de crítico, mas a gente não conhece, essas pessoas não são, né, não estão na mídia, não são vistas, não são reconhecidas, que é o pior de tudo. Eu acho que cabe, né, a essas academias que se dizem academias, né, que para mim isso é um engodo, cá entre nós, muitas delas, né, assumirem pessoas sérias que sejam da área de letras, que vestem a camisa, que leiam livros, né, que sejam literatos, tenham, né, a capacidade aqui, eu não estou puxando o saco de ninguém, mas tem que se reconhecer o Neres, o Dino aqui, né, a Ana Tércia e as demais que estão aqui, que dominam a história, para assumir esses espaços e levar seriedade para esses lugares. Isso eu falo pelo que eu vejo no Rio, pelo que eu vejo aí, entendeu? Então, assim, para onde que o mundo está caminhando, gente? A educação acabou se a gente deixar nas mãos, né? Só o ensino médio acabou, essa nova modalidade. Aí é uma pá que estão jogando e acabando de enterrar o ensino. Vai voltar a nossa época aqui né, do Neres, minha, que de 40 para lá, que só entrava na universidade pública, só tinha um pouquinho, né, de conhecimento de qualidade, quem podia pagar. Eu furei isso porque meus pais nunca puderam pagar nem pré-vestibular. Eu fui estudar sozinha, eu ainda fiz formação de professor, que eu nunca nem estudei matemática, química e física na minha vida, porque não tinha professor naquele ano que eu tinha que estudar essas disciplinas exatas. Então, eu sou assim, né? Eu furei o sistema. Mas é muito complicado isso, entendeu? Eu fico vendo os papos, os discursos, aí vem, né? Convite, palestra da academia, não sei o quê. Quem está dando palestra? Todo dia, a mesma pessoa, né? Aquele círculo vicioso, com as mesmas temáticas. Não se abre para trazer pessoas da abertura, né? Para se discutir de fato o que a gente discute aqui, que é relevante para dentro de uma academia que se diz de letras, né? Bom, era um desabafo aqui, algo que eu tenho visto, sabe? Eu acho que tem uma hora que a gente tem que falar e as pessoas precisam começar a pensar e se conscientizar a respeito disso. Que academia é essa que eu faço parte, gente? Eu sou um pesquisador e quem está do meu lado? Nem de letras eu não entendo nada, nem lê. É verdade, Renata. Um desabafo e tanto. A gente não tem resposta, né, Dino? Ou melhor, não, a gente não fala aqui, para não citar nomes que não cabe, né, por uma questão de ética. Mas todo mundo vê que a história é essa. Aí abre a academia, né, vamos fazer festa da academia um ano, não sei o quê. Gente, que academia é essa? Aí vai lá condecorar uma pessoa, aí vai, além de não ser da área de letras, não ter domínio nenhum, não ser leitor, às vezes nem moral tem. Valores, preceitos morais, né, ética, vamos dizer assim. É verdade. Bom, aí vocês entendem que vocês vão começar a fazer várias correlações aí. Eu vi umas né, na última agora, dessas condecorações, que eu fico assim, Jesus, eu estou vendo isso mesmo? Isso é verdade? Isso não é um pesadelo? Né? Porque não tem sentido, menor sentido aquilo dali, entendeu? Bom, deixa para lá, era só para a gente falar que a gente tem que ir para a rua, sabe? Eu acho que vocês, né, Dino, Neres, a Samira, a Ana Tércia, né, a Josi que está aqui, as demais, a Linda, a gente precisa ir cada vez mais para a rua, sabe, e entrar nesses espaços, furar esses círculos e mostrar que literatura, né, tem que ter, você tem que ler até teoria, você tem que ter um tempo para digerir, não é um santo que baixa e você vai escrever um texto em 5 minutos, né? Aqui dali é um rascunho, você depois tem que trabalhar sobre aquilo dali. Bom, fica aqui a reflexão.
é um trabalho difícil, árduo e tudo mais, Ah, né? A é. gente tem visto, Samira, inclusive a Biblioteca Nacional condecorando pessoas que diversas, em diversos momentos, usaram aquele artifício que uma parte da sociedade usou, né? Mas livros menos armas, eles ridicularizaram essa ideia de que nós precisamos ter mais livros e menos armas, ridicularizaram. E essa instituição condecorou essas pessoas, né? Eu acho assim que é algo para a gente, como diz a Renata, se envergonhar, né? Mas vamos lá, Samira. Eu achei Nós assim, estamos muito caminhando para o interessante final. Pode falar. da professora Meire Del Priore, ela negou, né, receber a medalha exatamente porque tinha essas pessoas lá. Eu achei muito bonito da parte dela. Eu adoro, eu também adorei a atitude dela, faria o mesmo. Acho que é a melhor coisa que a gente faz. Samira, Neres, quer comentar mais alguma coisa? Mais Não, Dino, alguém, estou gente? satisfeito e fico feliz em receber a Samira aqui, né? Porque a Natécia levantou a mão, depois eu falo mais, né? Fale, Natécia. Obrigada. Não, queria só parabenizar a Samira, a fala dela de uma pessoa jovem ainda, bastante esclarecida, assim, sobre todas essas questões aí que permeiam a nossa jornada enquanto escritores, mas também enquanto docentes, né? Porque a Samira também é professora. E assim, eu acho que é continuar, né, Samira? Você tem trilhado uma jornada muito bonita, muito interessante. E Itapecuru tem o seu brilho, né? Eu não tive tantas vezes assim quanto Neres, né, por lá por Itapecuru, mas a gente sabe que Itapecuru é uma cidade que ela tem o seu brilho, que ela tem excelentes autores e ela tem uma ligação com a cultura que é impressionante, como eu pude comprovar da última vez que eu estive lá, aí, né? Lá em Itapecuru. Então, é uma cidade muito acolhedora, é uma cidade de pessoas muito, assim, que gostam, né, de ler, não sei se de ler, porque hoje em dia eu estou contando talvez nos dedos as pessoas que gostam de ler. E eu acho que primeiro a gente precisa gostar de ler mesmo. Eu acho que o primeiro desafio que nós temos como professor é fazer com que os nossos alunos gostem de ler. O Neres tem um livro muito bom a respeito disso. Então, e é difícil, quando você passa dessa etapa, quando você consegue transpor esse obstáculo, aí eu acho que você consegue fazer muito mais coisas. Mas até esse momento do letramento, né? Não só da alfabetização, mas do letramento realmente, para chegar na literatura, ou não literatura, ou textos, enfim, é uma longa e árdua jornada. E tenha certeza de que você tem feito o seu papel, que eu acho que é o mais importante para nós professores, e é o que não nos e é o que nos motiva a não abandonar o nosso ofício, né, primordialmente, de ser professor também, é que a gente saiba que o que nós estamos fazendo é o que nós podemos e o que nós temos de melhor, né, quando a gente vai para a sala de aula. E como escritora, você também tem evoluído bastante, eu tenho seus livros aqui, você sabe, eu já fiz resenha sobre o seu livro também, sobre Cristal, gosto da sua escrita, enfim, você é maravilhosa e eu queria agradecer pelo seu tempo de você ter podido compartilhar, né, os seus pensamentos aqui conosco hoje. Natécia, e nós sabemos, todo mundo que tenta escrever, alguns conseguem, alguns não, nós sabemos que a grande resposta que recebemos sobre o que escrevemos é quase sempre um silêncio. E esse Isso, silêncio é muito pior do isso. que uma crítica negativa. Eu acho que hoje em dia a gente precisa, é como tu sempre diz, né? Tá exercitando, né? Essa coisa de escrever, de imprimir o seu olhar sobre o texto do outro, porque isso é importante. Quem escreve quer saber como os outros estão lendo você, né? Então, isso é muito importante para o escritor também. É verdade. E sem esse trabalho
não vou dizer nem crítico, porque às vezes nós não somos críticos também, Dina. Às vezes nós somos apenas leitores um tanto quanto mais privilegiados. Eu tive o prazer de ler Cristal antes de estar em forma de livro. Então, isso é uma coisa, um privilégio que poucas pessoas tiveram. Algumas obras eu tenho a sorte de receber antes mesmo que esse livro seja editado, seja trabalhado. E é interessante, inclusive, como a leitura é diferente. Quando nós temos aquele papel, aquele PDF, e depois que a gente recebe formatado, bonito, encadernado. O preâmbulo, né? A leitura é diferente. Inclusive, o Catulo da Paixão Cearense, ele tinha uma mania. Acho que todo mundo sabe que o Catulo era um cidadão extremamente vaidoso. Ele adorava um elogio. E quando ele mostrava um livro para alguém na TS, Dina, ele mostrava o livro e quando a pessoa não gostava ou fazia pouco caso, ele começava a cantar. Mas ele virava inimigo também, né? Ele fica... E quando a pessoa achava que estava vazio, o que ele fazia? Ele dizia, olha, preste atenção, você está vendo o papel, quando ficar em livro vai ficar muito mais bonito. Mas isso também é verdade. E por que, Samira? O que você faz em Itapecuru também? Assim como Teotônio, como Ascensão, como tantas outras pessoas por aí. Feita a cidade. A sua capa, por exemplo, eu estava vendo aqui, de Cristal, é do Beto Diniz, um brilhante artista que merece ser conhecido não só aqui, como internacionalmente. Internacionalmente. É um artista brilhante. Nós temos Inaldo, temos Jusceí, tivemos Mariana Luz e tantos escritores que enfeitam a nossa cidade. Eu acho que toda a cidade, isso é uma ideia de Sebastião uma vez, Dino, ele deu a ideia para, não vou dizer o nome porque hoje seria propaganda política, e no meu caso negativa, mas quando ele chega, nós fizemos uma reunião com o secretário numa época, e a ideia de Sebastião foi simples. Ele falou, secretário, nós podemos ajudar a desenvolver o Maranhão intelectualmente gastando pouco. Todo lugar que você chega, você tem o quê? Propaganda do Armazém Paraíba e do Colchão Ônix. Eu, por exemplo, só fico feliz dirigindo quando eu vejo a propaganda do Colchão Ônix, que eu estou a 5 quilômetros da cidade mais próxima. E ele falou o seguinte, por que não coloca também outdoors, você está chegando à terra do escritor fulano de tal? Chegando a Caxias, está chegando a terra de Isso quer dizer, Caxias tem essas placas. É importante, mas aí foi só de um município ou de outro, e deveria ser algo, por exemplo, do próprio estado, do próprio Brasil como um todo. Exato. Chegar em Itapecuru, está chegando a terra de Mariana Luz. Isso. E pelo menos alguém vai ter a curiosidade de tentar saber quem é. Porque se Mariana Luz é conhecida aqui entre nós temos aqui 13, 14 pessoas, mas lá fora nós temos aqui em São Luís 1.200.000 pessoas e talvez 1 milhão não saiba quem seja Mariana Luz ou quem foi Mariana Luz. Certeza. Então, seria uma forma de instigar, fazer com que os leitores ou futuros leitores ou até pseudos-leitores tivessem esse olhar. Está chegando lá com o Jupe, está chegando a terra de Dino Cavalcante, famoso escritor Dino Cavalcante. Então é isso que nós estamos precisando mesmo. Não é só... Engraçado, semana passada eu estava viajando pelo interior de Minas, e em cada cidadezinha você encontrava aquelas placas que já virou assim um molde nacional. Eu amo, aí tem o nome da cidade, né? Isso. Amo e o nomezinho da cidade. Você chegava, tinha um povoado, aí tinha lá a Praça Central, a igreja, né? E aí, logo ali na frente, eu amo cidade tal. E se isso fosse também acrescido com essas personalidades intelectuais, seria muito interessante. Porque eu tive uma experiência e foi um pouco constrangedora, porque estava numa cidade de 15 mil habitantes, o que para o interior é grande, né? Que é a cidade de Cerro, mas uma cidade importante economicamente. Então, na hora que a gente estava descendo, porque é uma ladeira para você descer a cidade, você chega na Praça Central e você vê umas 5 ou 6 estátuas, bustos de pessoas, e eu corri para olhar para ver se era algum escritor, porque a gente pensa que sim, né? A gente pensa até que sim.
E quando eu cheguei lá, e para olhar as placas, e quem era que estava ali, quem eram aquelas pessoas nos bustos, eram pessoas, políticos, que supostamente de renome, mas assim, com nenhum feito exatamente relevante. E aí a guia turística, ela falou assim, não, nessa altura do campeonato todo mundo já sabia que eu era professora, né, ali. E aí a guia falou assim para mim, não perca seu tempo não, professora, aí não tem nadinha que preste. Então, assim, é sobre isso, né? Então, a cidade, ela dá relevância a personalidades políticas, mas podia estar fazendo, né, um outro tipo de homenagem, né, a questões mais culturais, porque isso também chama, né, turistas para a cidade. É verdade. Muito bem, Dino. Fique à É isso. vontade, Dino. E Samira, muito obrigado mesmo. Eu sei que seu tempo é precioso. Você deve estar com essa questão do mestrado terminando, e nós sabemos que nesse momento é quando você não tem tempo nem para respirar direito, e você tirar 1h30, 2 horas para conversar com essas pessoas, que algumas você nem conhece pessoalmente, é um ato de caridade cristã muito grande. Trazer um pouco da Samira para esse grupo de pesquisa, que já recebeu muitas pessoas e vai receber outros tantos ainda. Nós vamos fazer 2 anos de grupo. Esse grupo é um dos filhos bons da pandemia, que a pandemia tirou muita gente, mas também aproximou muitas pessoas, e nós recebemos esses escritores, esses intelectuais, com todo o carinho que merece, tá bom? E é algo que nós devolvemos para a sociedade, ao que nós recebemos há tantos anos, Gina. Nós recebemos muito da sociedade em forma de, seja de salário, seja em forma de reconhecimento, ou seja até em forma de invisibilidade. E nós devolvemos um pouco disso com essa relação que nós temos de respeito à cultura maranhense, e no meio da cultura maranhense, que é muito ampla, um respeito especial e um carinho à literatura maranhense. Aqui já tivemos, durante um evento, a Ascensão, tivemos, aqui de Itapecuru, tivemos Inaldo, e agora temos você também. Meu muito obrigado. Eu vou deixar a palavra aqui com o nosso Capitão Mor, Captain, né, que é o Dino, que, logicamente, ele daqui a pouco vai encerrar esse nosso momento. Obrigado, Maura. Tá desligado, Dino, o som. Hoje foi você, hoje não fui eu, não. Suas considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer, né? Agradecer ao Gelma, agradecer a todos vocês. É sempre bom falar de literatura. Eu sinto falta no meu dia a dia, né, de conversar sobre literatura, sobre os autores, sobre os escritores, porque na correria do dia a dia, realmente, a gente não tem essa oportunidade, né, de falar um pouquinho da gente, da nossa escrita, dos nossos colegas, dos nossos escritores que passaram, que contribuíram para a nossa literatura. Então, eu sinto muita falta disso. Para mim foi uma honra poder estar aqui falando um pouquinho com vocês que são aí os nossos professores, que cada dia, mesmo na distância, mesmo que vocês não tenham essa dimensão, mas a gente está lendo vocês, nós estamos aprendendo com vocês a cada texto que vocês constroem sobre a crítica literária de outros escritores, e até os nossos mesmo. Então, obrigada mesmo, de coração, na Téssia, todo mundo, né, Renata, todo mundo que está aqui, e sempre que precisar, a gente vai estar sempre disponível para a literatura, né? Porque antes de ser professora, eu já era escritora, então vem sempre a literatura aí primeiro. Muito bem, obrigado, Samira. Uma noite para a gente refletir, né? Mais uma noite em que a gente bebe, né, diretamente na fonte de uma escritora maranhense. E realmente Joyce Acalpe tem razão, Itapecuru é um celeiro de tantos talentos, né? Você, né, demonstrou isso aqui com as obras que você comentou, né, com a sua trajetória, e a gente fica satisfeitíssimo, né, em poder ouvir e beber na própria fonte
conhecer e se enriquecer mais com essa rica literatura maranhense, tá? Então, muito obrigado por você escrever e por você, né, fazer acontecer dentro da cultura literária maranhense, tá? Então, muitíssimo obrigado, tá? E agora eu...